Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHU Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. Temos vivido tempos bem estranhos. Rio Grande do Sul está enfrentando mais um ciclone com temporais, ventos fortes, e o Guaíba teve a maior cheia em 80 anos. A água inundou parte da capital gaúcha. As cenas impressionam. Porto Alegre teve uma enchente nessa semana comparada só àquela de 1941. Mas, quase ao mesmo tempo, na região amazônica, 15 cidades já estão em estado de emergência devido à seca dos rios deste ano. Isso mesmo, seca na Amazônia. Observe a descrição desse sujeito que anda no leito de um dos riachos da região. A terra ela rachou, né? Tão seca. E vamos continuando aqui. Andando por dentro do leito do rio, para ver se a gente consegue chegar à comunidade que nós estamos querendo chegar. A seca da Amazônia, entre outros problemas, impacta a locomoção das pessoas, como revela o texto que tem como título Seca no Amazonas deixa cidades isoladas e com escassez de alimento, publicado no site do IHU. Vivemos realmente tempos de desequilíbrio ambiental, não é mesmo, meu companheiro Lucas Chardon? João Vitor, nesse sentido, chama atenção a fala de Alana Moraes, em evento de nosso parceiro, CEPAT, em que relaciona catástrofes ambientais, como a que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, ou até na seca da região amazônica, com as injustiças sociais. Ouçamos o que ela diz. Pensar essa relação entre ecologia e as esquerdas, como sugeriu muitas vezes o Bruno Latour, né, que é um pensador importante desse campo, é partir assumindo dois fracassos históricos importantes. E ela explica. De um lado, o movimento ecológico, durante o século XX, não conseguiu fazer com que a sua pauta e forma de atuação produzissem uma mobilização social, uma adesão social volumosa, relevante, que estivesse à altura do colapso socioambiental em curso durante o século XX. E, por outro lado, as esquerdas socialistas, né, tanto do norte como no sul global, também não foram capazes de incorporar nas suas pautas, né, nas suas formas de atuação, nos seus programas, nas suas estratégias, não de uma forma seriamente comprometida, o problema da catástrofe ecológica. Ao longo dessa conferência, cujo link deixamos na descrição deste episódio do podcast, a Alana Moraes vai detalhar nosso desafio político de superar esse cenário e superar a catástrofe ambiental e ainda as injustiças sociais. Muito legal mesmo, Lucas. Vale a pena conferir. Mas eu queria trazer para o nosso papo aqui a situação de Porto Alegre novamente. A gente sempre fica muito triste e impactado com a água na casa das pessoas, como na Zona Sul e também nas cidades da Grande Porto Alegre. Mas as imagens do Muro da Mauá retendo as enchentes e a nova orla do Guaíba completamente alagada impressionam. Impressionam mesmo, João, e mais do que isso, reacende a discussão sobre que modelo de cidade queremos e como esta cidade se relaciona com a natureza. Por isso, recuperamos uma entrevista com Milton Cruz, que tem como título A Cidade Rebelde da Modernidade Tardia contra a Cidade Fordista Industrial. A entrevista costura todo o debate em torno da revitalização do cais e como a cidade planeja ocupar este espaço. Mas ainda sobre as enchentes desta semana, recomendo dois textos. O primeiro tem como título Inundações do Guaíba mostra a importância de preservar áreas como a Ponta do Arado, que mostra a importância justamente da preservação de áreas de banhado.
Outro texto é um apelo e tem como título Carta Aberta ao Governador e aos Deputados do Rio Grande do Sul. Afinal, esse texto mostra que o poder público não pode seguir secando gelo, como fez na tragédia do Vale do Taquari ou nas enchentes em Porto Alegre, sem desenvolver e pôr em prática um plano sério para evitar e mitigar estes desastres climáticos. E, João, se me permite só mais um ponto, a mesma Porto Alegre que investiu na orla do Guaíba e projeta shoppings e mais edifícios de alto padrão nesta região do centro, é a mesma que vê sua população em situação de rua aumentar. É o que revela o texto. Relatório aponta aumento de 55% na população em situação de rua em Porto Alegre. Bem lembrado, Lucas. E por isso passa também o que o Papa Francisco define como o cuidado da casa comum. Nesta semana, aliás, que inicia, no dia 4 de outubro, o Papa deve divulgar Laudate Deum, um novo documento que deve atualizar a questão ambiental a partir de Laudato Si, ainda incluindo outros desafios como da promoção da paz em tempos de guerra e a, infelizmente, sempre atual crise dos imigrantes. Mas essa não deve ser a única agenda importante esta semana em Roma, pois ainda será aberto o Sínodo sobre a Sinodalidade. O encontro tem gerado muita polêmica e expectativa, mas na semana que passou, um vídeo especial, o próprio Papa Francisco dá pistas do que ele deve provocar com este sínodo. La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Temos publicado muito material sobre a preparação e as expectativas sobre este sínodo, mas pensando nestas pistas que o Papa traz, o texto de Thomas Halleck, que tem como título Uma Nova Reforma para Transcender Todas as Fronteiras, talvez possa nos fazer pensar no sínodo a partir de uma provocação de um cristianismo que vai muito além do debate sobre seguir ou reescrever a tradição. E nós aqui do IHU estamos preparando 2 debates para refletirmos além fronteiras a partir destas 2 grandes movimentações em Roma. O primeiro será agora na sexta-feira, dia 6, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal do IHU no YouTube e visa abordar a questão climática a partir deste novo documento do Papa. Contaremos com a presença de Dom Vicente Ferreira, presidente da Comissão Ecologia Integral e Mineração da CNBB e também bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Ainda Roberto Malvese, o Gogó, que compõe a equipe CPP e CPT de São Francisco, e ainda Diego Gomes Aguiar,
da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, e que também integra a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Na segunda, dia 9, também às 10 da manhã, o debate é a partir dos primeiros movimentos do Sínodo. Participarão o professor doutor Geraldo Luiz Demore, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE de Belo Horizonte, Luiz Miguel Modino Martinez, assessor de comunicação da CNBB Regional Norte 1, e também Leci Conceição do Nascimento, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o CNLB. E a semana ainda teve outros destaques que chegam com as nossas colegas Cristina Guerini e Stephanie Orelli. Aqui no Brasil, o Senado parece desafiar o Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal. Mas, inconformada, a bancada ruralista quer levar à criação de um marco temporal deste legislativo. Pois é, Cris. Para acompanhar o debate, sugiro 2 textos que nós publicamos. O primeiro tem como título Ruralistas ameaçam o governo e propõem PEC para o marco temporal. E o segundo vai um pouco mais fundo e mostra as questões de fundo dessa briga. O título é Muito além do marco temporal. Conheça os demais retrocessos em direitos indígenas previstos na lei aprovada no Senado. No cenário internacional, também tem chamado a atenção a greve de gigantes montadoras dos Estados Unidos. Confira o tema nos textos. Gigantes automobilísticas do ZEWA enfrentam greve que marcará a época. E Biden se junta aos grevistas da indústria automobilística e diz apoiar ajuste salarial de 40%. Essa greve também levanta o debate por aqui sobre os sindicatos de nosso tempo. Confira o texto. Por que recuam os sindicatos brasileiros? Outra greve anunciada é a de trabalhadores de aplicativo. Aliás, as reivindicações destes trabalhadores foi tema do encontro de Lula e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na ONU. Ao sair do encontro, Lula disse: Como é que vai ser a relação capital e trabalho daqui para frente, no século XXI? Como é que vai ser a relação capital e trabalho no mundo empresarial digitalizado? Sabe, em que as plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase que como trabalho de escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. Mas esses novos trabalhadores querem bem mais do que a CLT oferece. César Sanson, no texto que tem como título Direito sim, Fordismo não, reflete sobre o que de fato querem esses novos operários. E nessa mesma linha, vale conferir o texto Por que entregadores de app querem entrar em greve? Muito obrigado, meninas! Estes foram apenas alguns dos temas em destaques no nosso site ihu.unicinos.br. Assine também a nossa newsletter diária e nos siga no Facebook, Twitter e também no Instagram. Os destaques desta semana no IHUcast ficam por aqui. Neste episódio, usamos os áudios de TV Band, Rede Record, UOL, canal do CEPAT no YouTube, Vatican News e também BBC Brasil. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Cristina Guerini e Stephanie Orelli. Até a próxima!